Olá, boa noite. Estamos entrando aqui, iniciando a live desta noite do Contra ou Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live. Na noite de hoje, iremos receber um convidado muito especial, o meu amigo André Luiz Dávila. Nós vamos conversar e ter um papo bastante legal, muito atual e com muito conteúdo relevante sobre o pensamento de Yuval Noah Harari, as visões de Yuval Harari para a nossa atualidade. Vamos convidar aqui o nosso amigo, porque ele já está entrando aqui. Ele já está entrando, vou fazer um convite para que ele possa entrar comigo. Convite feito ao André. Vamos aguardar o André entrar. Bem-vindo, Opa! André. Ô, Boa Sérgio, noite. Tudo bem com você, cara? tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem aí. Maravilha. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ó, um café pra gente estar Estamos de aí. caneca também. A Não, nossa caneca está ali. A nossa caneca está ali no... Tá na estante, né? A gente vai brindar Maravilha. esse momento aqui, né? E essa noite vai ser bem especial. Tem algumas pessoas que estão entrando aos poucos aqui na live Uhum. e já está sendo gravada. Nós vamos ter essa live do Contra ou Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live, na noite de hoje, dia 24/4/2020, certo? 23. Errado. Hoje é 23. dia 23. Errado. São Ah lá, Jorge. já tem gente dizendo ali, hoje é dia 23, São Jorge. Isso é a emoção do tema de falar de Yuval Harari. Então, hoje recebemos aqui o André Luiz Dávila e nós vamos conversar sobre o pensamento de Yuval Noah Harari. Vamos trocar uma ideias bem pertinentes, bem atuais e num momento muito delicado em que a humanidade toda está enfrentando, né, esse momento de pandemia. Então, o Harari, ele é um escritor autor, tá havendo um certo reflexo na... Vocês estão me ouvindo? Tá havendo aqui uma certa interferência. Vou tentar retornar. Harari, ele é autor de 3 grandes livros. O Sapiens, né, que é um livro que vendeu 12 milhões de exemplares em 45 países, em que Bill Gates repetiu a sua leitura. Se tornou o livro de cabeceira de Barack Obama, e Mark Zuckerberg colocou esse livro no seu clube de leitura online, né? Harari também tem um segundo livro chamado Homo Deus, em que ele fala do futuro, e hoje nós vamos nos ater mais especificamente com esse livro aqui, 21 lições para o século XXI, que na realidade, em função do nosso tempo, a gente não vai conseguir, obviamente, conversar ou trocar informações sobre todas as lições. Então, para quem não conhece, esse aqui é o Sapiens, é o primeiro livro de Yuval Harari. Temos aqui o segundo livro, Homo Deus, né, que fala do futuro, e vamos nos ater hoje a algumas lições específicas sobre esse livro aqui. André, como é que a questão de Yuval Harari chegou até você e como é que ele começou a influenciar o seu pensamento, as suas lições, a sua maneira de entender a vida? Como é que Harari entrou na sua vida? Bom, vamos lá, Sérgio. É uma boa pergunta, porque começou com o Sapiens, né? Foi um best-seller. E o Harari é historiador, né? E é muito importante que a gente tenha uma compreensão da história. Até no telefone a gente conversou essa semana, né? Que eu tenho preferido ler alguns clássicos, né, do que estar me enchendo aí de algum tipo de conteúdo que talvez não seja Uhum. relevante no momento, mas para a gente chegar a construir alguma construção sobre o momento que a gente está passando agora, né? Exatamente, é. Isso é muito importante, né? E então vim acompanhei pelos livros, acompanhava pelas publicações dele na internet, na imprensa, enfim. É, e chegamos agora ao terceiro livro dele, né, as 21 lições para o século XXI, que fala justamente sobre o presente, sobre esse momento que a gente está vivendo agora, né, que é um momento de uma grande transformação. Não tenha dúvida disso, né? A gente não precisa ter dúvida disso. Não é a primeira que acontece na humanidade,
né? Mas a gente está num momento de transformação muito acelerada, né? E isso é importante. E agora, né, depois a gente vai até falar um pouquinho também sobre o artigo dele, né, que isso vale tanto para as nossas vidas pessoais quanto para os nossos negócios. É importante, porque o Contra Mais Café é também um grupo que reúne empresários, empreendedores, enfim, profissionais, que a gente está num momento que precisamos parar para refletir. Então, Exatamente. Né, tanto sobre as nossas vidas, sobre nossas carreiras, sobre os nossos negócios, né? A gente já viu aí algumas... Bom, se vocês ouvirem latido, miado, essas coisas, a live é de casa. Aqui ao nosso redor também nós temos muitos cachorros e a gente não tem como ter esse privilégio, né? Que a gente não tem um estúdio isolado, fechado, mas faz parte. Exatamente. Então vamos ter aí, de vez em quando, algumas sinfonias caninas. Mas enfim, Sérgio. Então o Harari, como outros intelectuais agora, é bastante importante, só para a gente se situar, né? E aí vou até pegar uma fala do Mark Cuban, né? Que é de uma empresa de tecnologia, dono de um time de basquete lá nos Estados Unidos, enfim. Ele estudou e colocou a turma dele toda para estudar filosofia também, nesse momento, para uma compreensão dessas mudanças da realidade que está acontecendo, né? Uma diretora do Google já disse isso também, olha, a gente precisa da ajuda, com a introdução da inteligência artificial no Google, né? A gente precisa da ajuda dos pensadores, dos historiadores, dos filósofos, para que a gente construa, né, uma nova, né, uma visão. Então é importante, de fato, a gente ler Perfeito. tanto os autores contemporâneos quanto buscar respostas na história, né? Legal. Apenas um pequeno parêntese, né? Algumas pessoas estão entrando aqui, eu vou dar uma entrada de boas-vindas aqui, a Karina Costa, bem-vindo Jairo, o Dimas Quintela entrou aqui também, deu um salve Jorge, Rosilene Fernandes, o Dimas inclusive falou que salve meus amigos e meu indigente favorito, né? Temos aqui a Aline PS também, bem-vinda, Bárbara Caputo, Alexandre da Smart ID, bem-vindo, Rodrigo Luiz também, Dayana Renner, uma grande amiga do Rio, Marta, bem-vinda aí, Marta, tudo bem com você? Oi, Marta. Então, esse programa de lives, né, que a gente está iniciando, resgatando aqui o Contra Mais Café com Sérgio Taldo, que era um programa na TV, a gente está trabalhando em um novo formato, né, visto que todos estamos em quarentena, e a ideia é a gente ter pelo menos uma boa live, né, por semana, com convidados especiais. Então, a ideia não é ter volume de informação, mas a gente poder explorar o máximo possível, tá, do tema em questão e trazer uma coisa prática para nós, porque todos nós estamos passando por esse momento. E a gente escolheu o Dávila, porque ele, além de ser um pensador, um estudioso, um bom educador também, tem uma grande experiência em várias áreas do conhecimento, a gente resolveu trazer esse tópico, né, específico com o Yuval Harari. Eu gostaria de começar, André, com um questionamento aqui sobre a questão do trabalho, né? No livro 21 lições para o século XXI, existe um capítulo aqui chamado Trabalho, e cada um de nós hoje está sentindo na pele essa questão. E no capítulo 2 ele diz aqui, trabalho, quando você crescer, talvez não tenha um emprego. As gerações anteriores, né, sempre foram estruturadas, pensadas, o sistema educacional, o sistema de desenvolvimento individual, né, sempre nos colocou como se fosse numa linha de produção e que a gente tivesse uma determinada profissão e a gente levar aquela profissão do início ao fim da vida. Hoje, cada vez mais, a mudança é constante. Então, você pode, muitas das vezes, estudar numa universidade e ter uma certa formação, e quando você se formar, todo aquele conteúdo já está obsoleto, e você vai enfrentar no mercado de trabalho lições, situações totalmente inesperadas como a que a gente está enfrentando agora. Você vê, o mundo inteiro está sendo que ser remodelado, em todas as áreas do conhecimento. Como é que você vê essa questão do trabalho baseado na experiência do Harari, que muitas profissões que existem não vão existir mais, e de repente outras profissões do futuro, que a gente pode até imaginar que elas venham a existir num dado momento, elas podem não existir, e daqui a alguns meses ou anos, outras profissões vão existir, e as que hoje existem não mais existirão.
Como é que a gente consegue trabalhar isso na cabeça das gerações X, Y, Z, entendeu? Dos jovens, adolescentes, de uma forma geral. Bom, primeira coisa é a gente ter consciência de que mudança e aprendizagem serão uma constante, né? Existe até na hora que a gente falar de educação, a gente vai entrar mais fundo nisso, né? Você tem uma expressão chamada lifelong learning, né? Quer dizer, aprendizagem, Isso, né? Para a isso. vida toda. Então, esse é um primeiro ponto. Mas antes a gente tem que voltar um pouquinho para a gente compreender o que ele diz com isso. Primeiro, vamos voltar lá na virada do século XIX, século XX, né? A Revolução Ótimo. Industrial. Houve também grandes disrupções tecnológicas, houve também grandes aumentos populacionais urbanos, né? Coisas que A gente tinha menos pessoas, obviamente, 1 bilhão de sapiens. Hoje nós temos 7,5, Exatamente. bi. Então aumentou exponencialmente, né, o número de seres humanos e aumenta o grau de complexidade, né? Sim, exatamente. Né? E fora outras coisas. Né? Que a gente vai ver, ele coloca as três grandes narrativas do século XX, né? Uma foi a do fascismo, que foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, a do comunismo, que foi derrotado, do comunismo soviético, que foi derrotado com a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética, e o liberalismo, que agora entra também em discussão do modelo. Né? A gente, junto com a pandemia, a gente está tendo uma crise econômica sem precedentes, desde do crash de 29. Né? Então, e o trabalho? Né? Então, primeira coisa, disrupção sempre houve na história da humanidade. Né? Sim. Cada tecnologia que você muda e ela entra na sociedade, sempre vai acontecer. O que ele diz? Né? O trabalho humano ele é dividido em dois, né? Ou físico ou cognitivo. Né? Ou você faz o trabalho no esforço físico ou pelo conhecimento. Hoje, já há algum tempo, a gente tem robôs executando algumas tarefas de repetição, na indústria automobilística, Perfeito. essa coisa toda. Só que agora a gente coloca um outro componente que é a inteligência artificial. Né? Então, alguns robôs, eles podem, né, fazer trabalhos cognitivos também. Né? Essa seara ela ainda não tinha sido preenchida, né, pela máquina. Então, você dividia o trabalho repetitivo e laboral com a máquina, mas você tem um trabalho intelectual. Hoje, com a inteligência artificial, você tem, inclusive os dois, né? Dirigir um trabalho laboral, imagina um motorista de caminhão, e cognitivo. Você tem que estar prestando atenção sinais, símbolos das coisas que estão acontecendo, né, no trânsito. E daqui a pouco a gente pode ter os caminhões autônomos. Né? Isso. A própria substituição de alguns advogados, sistemas de contabilidade, tudo que for trabalho repetitivo, que não pudesse ser substituído por um algoritmo, né, ou por algum software, vai ser substituído. E aí Harari, ele mostra lá, como você falou, nós temos dois tipos de situações, o trabalho físico e o trabalho cognitivo. Não se descobriu o terceiro, a terceira característica humana, ou é físico ou é cognitivo, e as máquinas estão aprendendo métodos cognitivos, né, de resoluções de problemas que algumas funções o homem não vai poder mais utilizar porque será substituído pela máquina, né? Exatamente, exatamente. E é um negócio bastante interessante, sabe, Sérgio? Porque se a gente pensar na virada do século XIX para o século XX, né, por exemplo, não existia a profissão de mecânico de automóvel. Não é. Você não tinha, né, automóveis em grande escala. Né? Hoje, olha que interessante, né? Você já existem cursos de capacitação de operadores de drone. Se você pensasse há alguns anos, né, era inimaginável. Né? Então, essas coisas vão acontecendo. E aí ele diz uma coisa com relação ao trabalho, que também tem a ver com relação à educação e à aprendizagem, que a mudança vai ser uma constante. Né? Então, provavelmente, né, isso os estudiosos de educação
os economistas também dizem isso, né? Que a criança que está entrando na idade escolar hoje, provavelmente ela vai trabalhar lá na frente numa profissão que ainda não exista, tá? Exato, exato. Uhum. Essa é uma primeira característica. Outra segunda característica que tem se discutido muito agora com relação à pandemia, né, é a questão da precarização, né? Que é também, vamos dizer assim, não quero naturalizar isso, mas como você entra com tecnologias disruptivas, é óbvio que não vão existir ainda regulações, né? Essa discussão é muito importante. Virão novas regulações, novas Sim. regras, né? Que a pandemia, por exemplo, está revelando, né? Exatamente isso. Já estão agindo, né? Algumas por força de lei, outras por força de decisão judicial e outras por vontade própria, né? Mas essas empresas de entrega estão contratando seguro de vida para os seus entregadores, embora não tenha vínculo empregatício, enfim. Muita coisa está mudando, né? Então, o que é importante? Se a gente pensar assim no trabalho, né? É possível dizer qual é o futuro do trabalho? Não, né? Mas é possível a gente fazer uma projeção do seguinte: vai ser bastante importante para nós, enquanto profissionais, enquanto pessoas e enquanto empresários, uma capacidade constante de reinvenção, né? O tempo todo. O tempo todo. Esse é o grande recado, né, que ele dá nesse capítulo do livro, né? Essa capacidade de reinvenção que a gente precisa ter. E a gente, de novo, né, nesse momento de pandemia, a gente viu que aconteceu isso de novo. Aliás, vale a pena, até na semana passada você fez uma live excelente com o Vladimir, né, da Alterdata, e no dia que a gente esteve lá, né, aquela visita promovida aí pelo Control Mais Café... Essa data eu vou acertar, 13 de junho de 2019. Né, foi um dia memorável. Na realidade, eu fiz essa pegadinha do dia 24, né, para saber se o pessoal ia estar antenado no dia de São Jorge, né? Tanto que na memória o Dimas botou, Salve Jorge. Na realidade, até para a gente descontrair um pouco, nesse momento de quarentena, tem pessoas que podem não estar sabendo, pô, hoje é segunda, hoje é quarta, que dia que é hoje? É domingo, tá com cara de sábado, parece feriado, porque nós quebramos disruptivamente todo o nosso mecanismo automático. A segunda-feira tinha uma característica, a terça-feira tinha uma outra característica, segunda-feira, né? A galera que ia trabalhar, pô, tô deprimido com a depressão da música do Fantástico, né? Quem ouviu a música do Fantástico, desliga porque eu fico deprimido, segunda-feira já volto ao trabalho, né? Domingo, domingo já vai começar a segunda-feira, sábado é um dia bom, porque amanhã tem domingo. Então, nós entramos nesse processo disruptivo com a quarentena e muitos estão tendo dificuldade, que aí vai ter uma segunda etapa, ou uma terceira, né? Com pessoas que, de repente, vão precisar serem trabalhadas. A questão de depressão, a questão de adaptação a um novo mecanismo de vida, a normalidade, né? O que nós vamos falar daqui a pouco mais. A gente não vai ter uma normalidade, mas será uma nova normalidade, diferente do que era. Não vai ser tudo normal como era, né? É verdade. Sérgio, você tocando nesse assunto, vamos só abrir um parêntese. Tem um livrinho, me permita indicar um livro, sim. Pequeno tratado, até editado aqui pela Vozes de Petrópolis, né, de um pensador coreano, mas ele está radicado na Alemanha, que é o Chul Han, né, Sociedade do Cansaço. E ele fala um pouco dessas patologias agora do século XXI, né, de depressão, ansiedade, né, por conta dessa pressão de mudanças que estão acontecendo por aí. E a gente precisa disso também, né? Nesse momento da gente... De própria automação de tudo, na realidade, nós somos seres humanos. Sim, a gente não é uma máquina, simplesmente de processar informações. Exatamente. Né? Até o Rafael Ataíde, eu não sei se ele está na live aqui, ele é da FGV lá do Rio.
Ele entrou em contato comigo recentemente sobre uma postagem que eu fiz, né, sobre um livro americano, não sei se eu vou me lembrar o título como ele é. O que a internet está fazendo com nossos cérebros, tá? Depois eu posso compartilhar a matéria completa. E ele me perguntou que ele tá tentando encontrar esse livro físico, mas não acha. Porque ele diz que ele se vê, muitas das vezes, tentando processar informações toda hora. Peraí, um cliquezinho, chegou a mensagem, tá, alguém está comentando, o telefone tocou, a musiquinha do Facebook, não, essa aqui é a mensagem do Instagram. Então você fica 24 horas por dia, né, como se fosse uma máquina de processamento, quando na realidade nós temos instintos, né, ainda de origem animal, nós temos a questão de necessidades básicas, a gente tem a questão de emoção, eu preciso me sentir querido, eu preciso me sentir abraçado, eu preciso de amigos, família, e isso é próprio do ser humano. Então, a maquinização, a automatização dos processos por algoritmos pode até substituir muita coisa, mas nós vamos continuar sendo seres humanos. Só antes de você retomar aqui, ó, bem-vindo aqui também, olha, Rosemary, Lomelino, Shirley, né, tá aqui a Shirley, a Simone Esch, bem-vinda, Simone, a Juliana Garcia, Mary Andrada, Evani Noel, bem-vinda, Débora Lages, Silva Braen, Júlio Freitas, você conhece o Júlio Freitas? Pô, meu amigo Júlio. Tá o Júlio Freitas aí, Capo Lavoro Restaurações, é uma amiga lá de Minas, que era aqui de Petrópolis, a Luciana, bem-vinda, Sorticatito, Dimas aí, creio que muitas estruturas e fórmulas são limitadores naturais à criatividade e ao aprendizado. Junte-se a isso o avanço tecnológico e temos um novo cenário, absolutamente novo a ser explorado. Marcos Azevedo, né, de Niterói, o Dimas novamente. O próprio home office, tão em voga hoje, já está em plena mutação. Tá? E várias outras pessoas aí. Alessandra Menuzier, bem-vinda, Eliane Heinen, do Centro de Estética no Bingen, Vinícius Melo. Tem uma galera boa aí, olha. Opa. Temos várias outras pessoas, Silvio Schmid, Maria Alice Pires, bem-vinda. Tá? Então, o que acontece? Retornando aqui, André, a gente pode... Diga lá, quer fazer um comentário? Um comentário, mas naquele papo que a gente teve com o Vladimir lá na Alterdata, Sim. Uma das coisas que me chamou bastante a atenção foi quando ele falou que a empresa precisou se reinventar várias vezes. Isso. Né? Então, a gente pensa numa empresa de tecnologia, acha que é uma coisa flat, né? Mas os negócios eles precisam ser reinventados. Assim como nós, né, precisamos nos reinventar, os negócios precisam ser reinventados. E eu gostei muito disso, né? Mostra a importância da gente estar ligado nas coisas e saber, aprender a fazer um filtro, né? Já dando um gancho no que você falou a respeito da quantidade de informação que a gente tem, que às vezes a gente se sente perdido, né? Da gente fazer um filtro nessas informações. Na hora que a gente falar sobre educação, o Harari até coloca isso também. Porque a informação a gente hoje tem disponibilizado assim aos borbotões, né? E importante agora é a gente fazer esse filtro e estabelecer as conexões. Bem-vindo, meu irmão, meu amigo e companheiro lá do interior de São Paulo, Renan Campati. Um grande abraço aí para Fabiana Roxo, papai, Renan agora é papai, né? Fabiana também. Bem-vindos aí, espero que a live seja de bastante interesse, né, para todos nós aí. E André, a gente podia dar um pulo para essa parte de educação, o que você acha? Ótimo, deixa eu pegar aqui. Pegando o gancho do trabalho, indo direto para a educação, ele fala aqui de uma maneira bem interessante, sabe? Eu achei incisivo o comentário dele, não precisa nem ver aqui, a gente leu tantas vezes, né? O Harari ele diz que o método educacional tradicional está fadado ao fracasso, né? Porque exatamente demanda muitas dificuldades de reestruturação e você tem aquela ideia de que os professores, né, nada contra as pessoas de mais idade, elas têm uma certa dificuldade, né, e nós também estamos ficando mais idosos, a gente tem certa dificuldade em acompanhar essa mudança de uma velocidade muito brusca, em tipo assim, em abandonar aquilo que hoje não pode mais ser realizado com um outro pacote mais atualizado. Vide o exemplo do Office, né? A gente já usou o Office em quantas versões,
e mudou a tela, aí você quer arquivo salvar, não está mais, agora é em formato de barra, né? E vários outros aplicativos, que todo dia tem uma configuração diferente. E o método educacional não poderia ser diferente, né? O sistema de ensino, aprendizagem, tem que também sofrer muitas transformações, e esse efeito de disrupção, se o método educacional não acompanhar, vai ser difícil, né? Uhum. Vem sendo, Sérgio, questionado já o modelo educacional há algum tempo, né? O modelo educacional que a gente tem, né, existe sempre aquela comparação que o pessoal faz, né? Se você pega um médico do final do século XIX, início do século XX, coloca ele numa sala de cirurgia hoje, ele não sabe o que vai fazer, né? Você coloca um professor numa sala de aula do início do século XX, numa sala de aula de hoje, tradicional, ele dá a aula dele numa boa. Exato. E o modelo educacional que a gente tinha, ele servia muito ao modelo que se criou para a Revolução Industrial, né? E hoje ele não serve mais porque o modelo da Revolução Industrial, aquele modelo daquela Revolução Industrial, ele está saindo e está entrando o modelo da Revolução Tecnológica, né? E aí você precisa de novas formas de aprendizagem. Menos ensino e mais aprendizagem, tá? O ensino, você tem um professor que vai ensinar aquele grupo de alunos no mesmo tempo, da mesma forma, de um jeito só, né? A aprendizagem, não. Então, de novo, né, o Harari, e antes do Harari, entre o Harari e a conclusão do raciocínio, eu acho que vale a pena a gente tocar em dois documentos. Um estudo que foi feito em 2018 e outro que saiu no final do ano passado, em setembro do ano passado, que é o futuro do trabalho do Fórum Econômico Mundial, né, que fala muito das habilidades socioemocionais, né? É muito bom esse documento. Isso. E fala também o papel das empresas, né, nessa continuação de aprendizagem no Fórum Econômico Mundial. Eles falam sobre isso, né, que a requalificação, que isso tem que sair da rubrica de despesa para a rubrica de investimento. Né, exatamente, Mas a OCDE, né, que o Brasil está até tentando, está pleiteando a entrada na OCDE, né, ela lançou um documento na educação, tá? Que trata de pensamento crítico e pensamento criativo. Né? Então, é um documento bem vasto. Se você me permite, né, uma das anotações que eu fiz aqui, né, especialistas pedagógicos argumentam que a escola deveria ser transformada e vir a ensinar os 4 Cs: pensamento crítico, C de comunicação, C de colaboração, C de crítico, C de criatividade. Isso. Né? Sem esses 4 Cs, né, a gente não teria a capacidade de lidar com a mudança, aprender coisas novas e preservar seu equilíbrio mental em situações desconhecidas. Aí que está a coisa, porque a cada dia tem uma situação desconhecida. Né? Então, se a gente não tiver esse equilíbrio dos 4 Cs, né? Comunicação, colaboração, pensamento crítico e criatividade, a gente não vai conseguir alcançar esse equilíbrio, né? Na realidade, o que acaba se propondo aí é uma flexibilidade cognitiva para você estar sempre preparado a aprender. Né? E sempre em ação. Sempre em ação. E aí, acho importante, já que o Harari coloca isso no livro, né? Ele fala desses 4 Cs, né? que especialistas em educação estão falando, né? Imagina o seguinte, ele coloca uma outra coisa também, para a gente chegar nos 4 Cs, mas ele coloca uma outra coisa que é importantíssima. Hoje, se um jovem tiver um acesso a um smartphone, pode ser no interior do Brasil, pode ser, né, lá no sul da África. Exatamente, no sul da África, no interior do México, seja o que for. Lá na Groenlândia, na Antártida, não importa. Acesso à internet, né? Então, é importante a gente pensar em construção de infovias, né? Boas, sólidas, redes sólidas,
ele tem acesso a TED, Khan Academy, né? Material produzido, inclusive, pelos colegas. Você tem uma disponibilidade de informação enorme. Uhum. Então, Sim. qual é o papel do professor? Se o professor for repassar informação para os alunos, não vai fazer sentido. Agora, o papel dele como curador, né? O papel dele como depurador dessas informações, Uhum. Sim. organizador dessas informações, e que essas informações se transformem em conhecimento, é muito importante. Porque aí você trabalha com grupo, você trabalha... E isso serve para a empresa também, tá? Isso serve para você também trabalhar com times em empresa. Você trabalha com grupos, né? E aí você precisa trabalhar comunicação, importantíssimo, né? Se você... Né? Eu costumo brincar, e já cansei de ouvir isso, né? Que mais de 90% do problema numa empresa, num relacionamento, é a questão da comunicação, né? Exato, exato. Né? Se faz entender ou entende o que os outros falam. A cooperação, fundamental. Por quê? Porque você também precisa aprender a lidar com o outro. Né? É importante isso. O pensamento criativo e o crítico, a gente imagina o seguinte, cara. Na escola tradicional, eles dão um problema pronto para a gente resolver e que tem uma resposta certa só. Né? E aí A, B, C, D ou E, nenhuma das respostas anteriores. Exatamente. E aí, de repente, com um pensamento crítico e criativo, você começa a deitar os olhos sobre uma questão e discutir com o grupo e trabalhar soluções, que a gente precisa disso, né, de soluções, de inovação. Estamos num período de inovação, né? Muitas inovações. Muita gente coloca sempre, acha que inovação é tecnologia. Não é só. Né? Se você faz alguma coisa, se você vinha fazendo alguma coisa, você de repente acha uma forma diferente de fazer e que ninguém faz e que ninguém está fazendo, isso é uma inovação. Isso é uma inovação, exatamente. Isso. Então, quer dizer, e a gente precisa disso agora. Quanta gente está, nesse momento agora que a crise estourou, né? Quanta gente está inovando no tapa os seus negócios. Agora, tem um negócio interessantíssimo, Sérgio. Eu tenho conversado com alguns empresários, né? E muita gente ainda não estava com o seu negócio digital, né? E correu para o seu negócio digital, montou a sua estrutura digital, mas alguns, né, do segmento de varejo, estão obtendo sucesso no WhatsApp, né? Por causa no Instagram, nas fotos, mas no WhatsApp, por causa da boa relação da sua equipe de vendas com o seu cliente final, seu consumidor final. Então, a relação humana, ela ainda é importante, mesmo mediada pela tecnologia, não importa, né? Se você está recebendo na loja ou se você está trocando uma mensagem, trocando uma foto, né? Mas essa relação humana, ela é importante também, né? O Harari, só para a gente pular, porque senão a gente vai ficar muito extenso. É legal depois a gente pular para pós-verdade, que eu vou fazer uma pegadinha aqui, tá? Da pós-verdade, antes de falar da pós-verdade e o que eu estou vendo na minha tela aqui. E aí vocês vão perceber se realmente é verdade ou não. Mas vai lá. Então, depois a gente fala do sentido e da meditação, que são importantes, e fecha com a educação. Mas a educação, essa coisa do despertar o senso crítico, né? Do professor, ou do líder, ou do gestor, ser um provocador, né? Para que a gente consiga unir esforços para a inovação, unir esforços para a solução de problemas locais e ir crescendo isso daí, né? Expandindo isso, é muito importante, né? E outra coisa também que ele coloca que é legal é o seguinte: a gente precisa ter o senso crítico, porque a gente vai ter que correr mais do que os governos e a gente vai ter que correr mais do que a Amazon, que o Google, né? Porque eles têm os algoritmos, né? Que vão mapeando os nossos gostos, as nossas reações, essa coisa toda, né? E para isso a gente precisa ter leveza, para correr mais rápido. Leveza. E não ser
né, conduzido por eles, né, a gente precisa ter essa leveza. Ser fermento na massa também e influenciar o próprio sistema, né? Também. Por exemplo, ó, temos aqui, olha que legal, o Cosmos Barbeiro, né? Bem-vindo aí você, tá? Não sei de que localidade você é. Valéria Moraes, Tatatais, também não sei de onde é, meu amigo Ney Pinheira, Zé Luiz Lima. Que saudade. A Marta está escrevendo, uma mensagem aqui. Os alunos estão mudando o formato de aprendizagem, os professores precisam se adequarem ou ficarão obsoletos. Né? As crianças e jovens já chegam às escolas com muitos conhecimentos e uso de tecnologia. Entendeu? Então, só uma coisa que está incrível acontecendo isso. na crise, e quem é pai tá vendo isso, né? As escolas estão querendo repetir, pelo computador, o mesmo modelo da sala de aula tradicional. Isso é um erro. E isso não é possível. Não é possível, né? E acham que a tecnologia vai fazer isso. Se é para reproduzir, cara, não tem inovação. Não tem inovação. Quer ver? Eu vou só dar uma confirmada aqui, olha. Ó. Bem-vindo, Carol Hoffman também, está aí conosco. Ó. O que vocês dois estão aprontando? Beijos para vocês dois. Então, nós estamos aprontando aqui, Carol, estamos tendo essa live aqui, trocando ideias sobre Yuval Harari, né, o pensamento de Yuval Harari. Né, como é que ele traz algumas ideias para nós e o que isso aí pode trazer de bom, né, e de transformação nesse momento aqui. A pauta de hoje é 21 lições para o século XXI. Obviamente não vamos conseguir tocar todo esse tema. E eu queria pular, André, para a questão aqui da pós-verdade, né? Porque olha só, entraram muitas pessoas aqui. Eu já contei mais de 20. Só que, será que isso aqui é uma pós-verdade? Ao vivo está me dizendo ali que tem 20 pessoas. Mas eu já contei mais de 30, 35, 40. E na realidade ele está dizendo que tem 21 pessoas me olhando. Então, tipo assim, que tipo de algoritmo, como nós vamos poder confiar, né, em informações, fake news, informações que são teoricamente mentiras, mas que são assumidas como verdades? E aí o filtro que a gente tem que coordenar, o filtro que a gente tem que ter de pesquisa, e a Carol está perguntando aqui, ó, vocês viram a entrevista que ele deu no Roda Viva? Foi fantástica. Né? Então, esse momento em que tudo é permitido, né, tudo pode ser escrito, e os algoritmos não conseguem fazer uma separação daquilo que realmente é verdadeiro, como é que a gente vai trabalhar essa pós-verdade? Sérgio, a primeira coisa, né, o ser humano, ele vive, isso o Pierre Levy já dizia, nós vivemos na virtualidade, tá? Porque a própria linguagem é uma virtualidade, né? Eu estabeleci que isso aqui é uma xícara, né? E isso aqui define como xícara, e esse símbolo, né, vira um símbolo, então a gente vive na virtualidade. A questão da pós-verdade, o Harari até coloca isso também, a humanidade também sempre se constituiu na pós-verdade, né? E quantas narrativas, né, a gente se coloca, enxerga a pós-verdade. Inclusive nas narrativas do fundamentalismo religioso. Né? A religião, ela se estabelece como pós-verdade. Imagina, com todas as evidências científicas que a gente tem hoje, e tem gente que, sei lá, tem um museu do criacionismo dizendo que a narrativa, que é uma alegoria, né? A narrativa bíblica da criação do mundo, trazendo para dentro da cultura do Ocidente, é a narrativa verdadeira. Né? Não consegue separar essa coisa, essa visão alegórica da coisa. Então, é importante, o Harari coloca também, os intelectuais ocidentais na década de 30, né, achavam o comunismo soviético como o ideal de uma sociedade justa, né? Até aparecer todos aquele período de horror do Stalin, né? E construía-se isso. Quer ver um negócio interessante, já que a gente está falando de pandemia também? Sim, né? sim. Quando a epidemia... Eu já escrevi até um pequeno post sobre isso. Quando a epidemia da AIDS começou, quando a AIDS surgiu, né? A gente estava num mundo muito louco. Você ainda tinha finalzinho da União Soviética,
você tinha dois governos extremamente conservadores e começando todo esse processo de mudança neoliberal, né, que era o do Ronald Reagan nos Estados Unidos e da Margaret Thatcher na Inglaterra, e um papa conservador também, que era o João Paulo II. Exato, isso. E os primeiros casos, né, apareceu, né, dentro da comunidade gay, a AIDS, eu me lembro disso nos noticiários, era chamada de peste gay, né? E aí ficou aquela narrativa, né? Isso só é restrito aos homossexuais, né? Os conservadores colocaram isso como bandeira para falar para o seu eleitorado conservador, né? O câncer gay, a peste gay, era essa coisa que eles colocavam, né? O Vaticano, dentro daquela posição da Igreja Católica mesmo, né? E na União Soviética, não me lembro se era o Chernenko, se era o Andropov, né? Ele dizia o seguinte: na União Soviética não tem homossexualismo, que são uma coisa que é uma desvirtuação do homem, né? Que o Ocidente colocou, né? Essa depravação, essa coisa toda, né? E olha o que aconteceu. A AIDS virou uma pandemia e atingia todo mundo. Isso também é uma pós-verdade. A partir do momento que você faz uma negação, você coloca isso no jornal, você estabelece um rótulo, isso é uma pós-verdade também. Então, a pós-verdade, ela não é diferente de simulacro, mas eu acho que não vale a pena a gente perder tempo, né, falando sobre isso aqui agora. Isso, mas sim, a pós-verdade, ela só ganhou um impulso enorme agora com as redes sociais, com as mídias sociais. Você vê, né? Agora eu não estou acompanhando, mas eu já comecei a ver guerra de memes, né? E o pessoal jogando no WhatsApp com essa questão aí do Moro, se ele vai sair ou não vai, né? Então, né, o pessoal mais... a notícia corre muito rápida, né? Corre muito rápida. Já está construindo uma narrativa, o pessoal mais chegado à esquerda já está construindo outro tipo de narrativa também. Agora, o que é importante? Aí, de novo, né? Como é importante o pensamento crítico, como é que é importante você consultar as fontes, as boas fontes, as fontes científicas, né? E saber fazer essa triagem, né? Saber parar, sabe, Sérgio? Sim. Que é uma... Ó, os cachorros estão latindo aí. Não tem problema. Saber parar para poder analisar também, né? Que é um ponto que ele vai colocar no final do livro, que é sensacional, que é a meditação. Né? Nós temos aqui 20 minutos, né, para a gente poder fechar com tranquilidade. Eu tenho depois alguns recados finais, né? Apenas comentando aqui, Zé Luiz está dizendo que é verdade versus versão. A Débora Lages Oficial entra e sai às vezes, né? Agora já aumentou novamente aqui, às vezes cai. Sorticatito, né? A criatividade será mesmo o grande desafio para ser de vez inserido na educação e no corporativo. Não fomos acostumados em nossa infância e no período de aprendizado. Vinícius Rocha entrou, bem-vindo. Temos aqui a Simone Russo Noel, lá do Lojão 17 no Bingen. Seja bem-vinda, Simone. O Zé dizendo que a transmissão congelou, mas já retornou. Karina Costa, como funcionaria o aprendizado de um povo que não tem acesso aos meios digitais, equipamentos, internet? Alberto Souza, Ângelo Costa, Chico Pedro e a Carol Hoffman comentando aqui o seguinte: são disputa de narrativas à frente do mundo. Pessoas passam à frente das fake news, né? Mesmo sabendo que são potencialmente falsas informações, mas que reforçam a crença que querem que prevaleçam nos seus desejos, né? Paulo Júnior entrou, né? Paulo Siqueira, bem-vindo. Então, você veja, esse momento é muito crítico, né, André? E a gente pode dar uma pulada para mais 10 minutos aqui em sentido e meditação. Que, baseado nisso tudo, a Cristina está comentando, Cristina Bernardi, saber fazer a leitura dos fatos é fundamental, mas a grande maioria é analfabeto, né? Funcional em termos de leitura dos fatos, não tem pensamento crítico. Exatamente. E aí, no meio de tudo isso, como é que a gente vai ter um sentido para a vida? Né? Alguns seguem um caminho religioso e filosófico, outros enveredam pelo caminho científico, e o Harari aponta um meio de equilíbrio, né? Que através da meditação, né, a gente estaria mais bem programado, mais bem formado a nível neuronal, cerebral, físico, né? Paulo aí, a Mauri Madeira, da Livraria Nobel, bem-vindo, a Mauri, seja bem-vindo aí.
a poder enfrentar verdadeiramente esse mundão que está aí, e a gente teria um sentido, né, André? Como é que você analisa essa questão do pensamento crítico de Harari com a questão do sentido da vida? Eu vou voltar lá na Grécia, tá? Para a gente conversar sobre isso. Tem dois filósofos que são importantes nesse momento, né, que a gente compreenda, né? Um é o Heráclito, né, que ele diz Heráclito. Da mutação constante, a gente vive sempre em mutação. Tem aquela sentença dele que diz que, né, você nunca se banha duas vezes no mesmo rio, né? Se você se banhar hoje, se banhar amanhã, nem você nem a água serão as mesmas, né? E o Heráclito, ele fala também, né, da correlação que a gente tem entre os contrários. Isso acontece, a gente vive hoje alguns paradoxos, né? E é importante, e aí eu vou chegar no sentido na meditação, mas é importante a gente voltar lá nessa fonte e tentar compreender, estudar mais um pouquinho com relação a isso, tá? Porque esses paradoxos existem. E o outro é o próprio Sócrates, né? Que ele gostava muito de uma inscrição que tinha lá no templo, né, de Delfos, né, no oráculo de Delfos. Né, o homem conhece a ti mesmo. A ti mesmo. Né? E é importante essa questão porque, de novo, isso vale tanto para a vida pessoal quanto como também como a gente pensa os nossos negócios. Hoje tem uma palavra que está sendo muito utilizada que é propósito. Né? E o propósito é sentido. Né? Qual é o seu propósito? Qual o sentido? Sentido, ele pode ser visto de duas formas, né, Sérgio? Sentido em caminho, né? Em direção, né? E sentido em significado. Isso, né? Exato. Significado. Qual o significado? Qual o papel que a gente desempenha? Né? Como é que a gente se insere nesse mundo de hoje? Ou a gente vai se deixar levar por ele? Né? Então, essa questão do sentido e o Harari faz essas perguntas, né? Quem sou eu? Né? E aí... O que eu faço no mundo? Né? Para onde eu vou? Né? Uma questão que todo mundo se pergunta há milênios. Né? Da minha vida, né? Qual o significado da minha existência? Ele até fala que existem duas formas de você deixar legados, né? Você construindo uma obra, né? Olha quantos anos aí, a gente falou do Heráclito, olha a obra dele aí, passando pelo tempo. Outra é você deixando aí os seus genes se multiplicando e você vai tendo a geração. Exatamente, né? Uhum. Que você seja esquecido, você deixou o seu legado através das gerações. Né? Mas, enfim, isso traz a gente para a reflexão também, para a meditação também. Qual é o nosso papel? Né? Qual o papel que a gente desempenha? Né? Qual é o nosso papel para os que nos cercam, né? Na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso planeta. Né? Então, e hoje com a internet você tem aí uma ferramenta muito poderosa, né? Você tem um canhão de raio laser na mão de todos, quando na realidade muitos até tornam essa ferramenta banal e não a utilizam de uma maneira potencializada numa única direção, num único sentido, né? Potencializador da criação de ações. Quer dizer, único exclusivamente com a questão de ganho pessoal. Ele comenta também sobre essa questão de egoísmo, né? Aí eu queria fechar, né? Nós temos aí alguns minutos, né? Fechar a maneira de dizer, que a gente pode ter outras lives, eu acho que seria até interessante a gente fazer uma segunda com você, que eu acredito que a gente não conseguiu, né? Explorar todo o tema, e tem outros assuntos também. Está o Dimas dizendo aqui que é uma espécie de pandemia digital, né? Já faz tempo. Meu amigo Ereu Abreu, lá do interior de São Paulo, bem-vindo aí. Né? E o Dimas, temos que fazer parte de um processo de transformação. Tatiana Lamas, bem-vinda, Tatiana da Visu, está aqui. Que seria o nosso último tema aqui, olha, da noite de hoje. Entre a vigilância totalitária, né,
Ah, foi do E artigo, né? o empoderamento do cidadão, quer dizer, estamos em vigilância, entre aspas, todos trancados dentro de casa, isolados, e ao mesmo tempo empoderados com internet, com Instagram, webcam, banda larga, quer dizer, eu estou empoderado, né? E a questão do isolamento nacionalista. As nações estão se isolando, fecharam as suas fronteiras, versus a solidariedade global. Como é que você poderia, em 5 minutos, né, tentar dar uma reflexão sobre esse tópico, né? Se não der para terminar, a gente continua numa próxima live. Eu gostaria de, nos últimos 5 minutos, de dar alguns recados importantes, inclusive do nosso próximo convidado para a próxima semana. Perfeito. Quanto tempo eu tenho, então? Só para a gente... 5 minutos. 5 minutos para a gente poder fechar direito aqui a gravação, encerrar, dar um final para todo mundo. Perfeito. E a gente fechar com chave de ouro. Então vamos lá. Deixa eu ficar de olho aqui no relógio. Sérgio, isso foi o último artigo que o Harari colocou, né? E ele fala da pandemia, né? E ele coloca duas escolhas particularmente importantes, e principalmente se tratando de Ocidente, tá? Entre a vigilância totalitária e o empoderamento do cidadão, ou seja, o tratamento que os países da Ásia deram à pandemia, ele está muito ligado ao uso da tecnologia, tá? E a China, que é um estado totalitário, ele usa a tecnologia. Hoje você tem mais de 200 milhões de câmeras nas ruas da China, né? Vigiando os cidadãos. Inclusive fazendo o reconhecimento facial, né? Reconhecimento facial, com um grau de resolução assim absurdo, né? Só que eles conseguiram dar uma resposta rápida à pandemia, né? Qual é a preocupação do Harari com relação a isso? Que os regimes ocidentais, sob a desculpa que a gente tem hoje da pandemia, comecem a utilizar esse sistema de vigilância que os orientais utilizaram, né? E não só na China, na Coreia também, na Coreia do Sul, tá? Que são estados liberais, né? Que eles comecem a utilizar aqui também, né? E comecem a mapear as nossas emoções, né? E também tem o perigo dos próprios grandes grupos, né? Começar, imagina, né? Se você está ligado hoje a uma pulseira, né? E essa pulseira vai medir a sua temperatura, a sua pressão, seus batimentos cardíacos, e você, de repente, está assistindo um filme, né? O Google vai saber o que te emociona, o que te deixa com raiva, que tipo de leitura, né? Então, isso é muito perigoso, né? Se, de um lado, a tecnologia pode nos empoderar, empodera sobre alguns aspectos, né? O Pierre Levy escreveu a cyberdemocracia, a gente pode criar uma democracia com relação a isso. A gente precisa tomar cuidado também com o viés totalitário que pode acontecer, tanto da manipulação dos algoritmos, como nesse momento de pandemia, que o Ocidente também opte por um mecanismo de vigilância como o Oriente utiliza, tá? E a outra questão é o isolamento nacionalista, né? E a solidariedade global, né? E ele faz uma coisa, quer dizer, o isolamento nacionalista hoje, num mundo absolutamente global, não faz mais tanto sentido, porque a gente tem problemas globais que precisam de soluções globais. E o que nos falta hoje? Líderes globais. Exatamente, líderes, Aonde estão os líderes? Né? Qual é a liderança? Você tem, né? Você vê o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, né? E outros líderes estão fazendo. Você vê que cada um tentando resolver da sua forma, mas ninguém querendo uma solução global, cada um defendendo o seu lado aí, né? E a sua narrativa, né? Então... não tenha dúvida, André. A gente precisa refletir, e aí o meu último minutinho é o seguinte, e aí de novo, né? A última parte do livro, ele fala de meditação, que ele dedica 2 horas por dia à meditação, e a gente precisa aproveitar. Ótimo. A gente, né? E o que ele coloca como meditação, o grande conselho da meditação, apenas observe, né?
Não importa a forma, não é você ficar lá em posição de chakra, né? Para fazer meditação. O importante é que você reserve um momento para você observar as coisas, para você refletir sobre as coisas, né? Para você viver a sua espiritualidade, de que forma seja, da forma como você acredita, né? Mas que você pare para observar, né? O nosso tempo tem sido muito roubado, tem sido muito tomado, sabe, Sérgio? E a gente precisa, de fato, aproveitar para refletir sobre, né? O Nietzsche, na verdade, do livro dele, não me lembro qual foi, não me lembro qual livro, mas ele diz o seguinte: a gente precisa ter um sentimento, né, bovino, não de rebanho, né, mas aquela coisa do ruminar. A gente precisa ter tempo para observar e ruminar as coisas. Ok? É isso que você falou aí, ó, é o que a Cristina Bernardi está comentando. Conversa deliciosa, parabéns. Saber conversar está cada vez mais raro. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Né? Welcome Joseph Spiegel, né? Acho que um amigo internacional está aqui. Pedro Cross, Ana Maria Quintela, né? E várias outras pessoas que eu não estou conseguindo identificar aqui. Meditar para estar no presente, Cristina Bernardes. Então, nesses últimos minutos, eu gostaria de agradecer ao André e fazer aqui uma pequena menção ao nosso próximo convidado, né? A live com Vladimir Carvalho, que nós tivemos na semana passada, teve uma repercussão muito positiva, e aí eu informo a vocês que na semana que vem, no dia 30, né, Vladimir Carvalho estará conosco aqui e ele vai conversar com a gente sobre o tema reinvenção, tá? Eu vou ver com o André uma possibilidade de uma segunda live também, e a gente pode até, André, fazer uma inversão, né? No Facebook, você assume e eu falo, e a gente bate um papo também lá no Facebook sobre um tema de interesse, né? Excelente live, né? Muito material para ser refletido. Júlio Freitas, parabéns pela abordagem, né, de um tema tão complexo. Ótimas colocações, Maria Alice Pires. Então, nessa nova versão do Contra Mais Café com Sérgio Taldo, que é uma atualização do programa de TV, e a gente está trazendo inicialmente aqui para o Instagram, né, para a gente poder ter um bate-papo de pelo menos uma boa live por semana. A gente quer ter uma qualidade, né, do conteúdo e não uma quantidade, perdendo a questão do conteúdo. Eu vou encerrar aqui, essa live será salva e depois estará disponível para todos aqueles que não puderam estar conosco e queiram assistir novamente. Eu também vou reassistir, tem muita coisa que eu vou rever. Estará nos canais no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, e a gente vai disponibilizar também lá no YouTube. Mais 1 ou 2 minutos aí, André, para o seu encerramento, né? Desde já eu te agradeço a sua participação e você é sempre bem-vindo aqui. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço o convite, agradeço a todo mundo aí que entrou na live. Foi uma alegria a gente poder conseguir até rever alguns amigos aqui, né? Gente que por conta aí da nossa quarentena a gente não consegue ver, né? Tem aquela alegria de encontrar na rua, né? Mas quero, de fato, de coração, agradecer a você, ao Contra Mais Café, a oportunidade desse papo delicioso. Né? Estamos à disposição. Né? A Marta tá dizendo que a live foi muito curta e a minha amiga Juliana Garcia, né, tá dizendo aqui que, Sérgio, muito obrigado, você sempre presenteando a gente com... sumiu da tela aqui. Com uma curadoria impecável. Parabéns, meus amigos, sempre bom revê-los. Muito obrigado, Dimas. Esteja sempre conosco. Pessoal, um grande abraço para vocês, tá? E até a próxima. Fiquem bem e um bom final de semana. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Sérgio. Obrigado.